Um só Evangelho, o Evangelho da Graça. Tudo bom? Deus te abençoe. Vamos falar hoje sobre esse discipulado bíblico, lição 44 temas, que nós deixamos ali um PDF com vários temas, assuntos e os versículos. Você pode estar baixando aí no nossos blogs, livros, Marcos Turim e Mensagem. Tá, tem vários livretos, você pode baixar esse livreto também, PDF. Tá? Vamos falar um pouquinho sobre esses versículos e comentar um pouquinho, tá bom? Então são assuntos e vários temas, né? Então você vai ter vários temas ali, a criação, queda, nossa vida sem Jesus, o que é o pecado, arrependimento, o que fazer para ser salvo, santificação. E hoje o tema 19, um só Evangelho, o Evangelho da Graça. Então a gente fez esse livreto no começo da nossa conversão e deixou um comentário e vários assuntos. Vamos comentar um pouquinho rapidinho isso daqui. Olha o barulho do mouse, tá? É isso aí. Aqui, ó. Um só Evangelho, Evangelho da Graça. Evangelho quer dizer boas novas, né? Para quem estava perdido e sem esperança. Também podemos dizer que chegou salvação até nós. Quando Jesus morreu, ele trouxe salvação, o Cordeiro que tira o pecado. E Efésios 2, 8 e 9 fala, pela graça sois salvo mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Tanto a fé como a graça é um dom de Deus. Quando você ouve o Evangelho, alguém pregou, alguém anunciou e você ouviu e creu. Recebeu Jesus, se arrependeu dos pecados, mudou de vida. E existe o poder do Espírito Santo, que é o poder da graça, capacitadora. A graça, que você está cooperando com a graça para ser salvo. E você ganha força quando você pratica aquilo que você está recebendo. Então o Evangelho é esse Evangelho da graça, por quê? Porque nós não poderíamos ser salvos pela lei, porque ninguém é perfeito fazendo a lei antiga, a lei mosaica, né? 10 mandamentos, 613 preceitos, e o homem, a Bíblia fala que a lei dá conhecimento do pecado, mas a graça consegue vencer o pecado pelo poder de Deus. Então, Jesus Cristo ele fez o que a lei não poderia fazer. Paulo fala que a lei estava enferma pela carne, porque a gente queria fazer o bem, mas não conseguia, porque na nossa carne habitava o pecado. Agora, em Cristo, a lei do Espírito da vida te trouxe vida, né? E a lei do pecado, da morte matava, mas agora existe uma lei nova, uma nova natureza que você recebeu quando você recebeu Jesus, que é o poder da graça, né? Para nós é graça, para Jesus não foi de graça, ele pagou com seu sangue. Mas o Evangelho é isso. Agora nós devemos permanecer na graça. As obras não salvam, mas as obras mostram a qualidade da fé. Todas as pessoas que são salvas, eles têm frutos, fruto de arrependimento, fruto de mudança de vida, né? A porta ainda é estreita, o caminho ainda é apertado. João Batista falou que ele deve por esforço, né? Os que esforços se apoderam do reino. Tem que ter um esforço, tem que ter o cooperar, mas com certeza só pela força do braço ninguém seria salvo. Não é por nossos méritos, é por Cristo. Sempre quando você chegar no céu, você vai falar, por que está aqui? É porque Jesus morreu por mim. Paulo falou, por que eu preguei mais que todo mundo? Não eu, mas a graça de Deus que operou em mim. Quando você coopera com a graça, você vai fazer, quando você dá os seus 5 pães e 2 peixinhos, a graça vai multiplicar o que você tem. Mas é esse Evangelho. Quando você tira Jesus da jogada, que nem os fariseus queriam tirar, né? Então aqui Paulo ele tentava explicar aqui depois, nós vamos ler os versículos rapidinho, eu só vou ler os versículos agora rapidinho. Ele tentava explicar para os judeus que queriam sair da presença de Jesus da graça e voltar para a lei. Quer dizer, ser salvo sacrificando animais, ser salvo com regras e dogmas que a nova aliança tinha já reformulado. Jesus trouxe a nova aliança. O que vale hoje é o ensino antigo da antiga aliança, já passado pela visão da graça da nova aliança. Então, o que é moral da lei ficou. Agora, rituais e muitas coisas da lei não precisa mais. Agora, é preciso que haja entendimento. E Jesus vem mostrando todo esse processo, dando um novo testamento, a nova aliança. Tudo que ele fala, em verdade eu vos digo. Essa é a lei, essa é a verdade. A lei existe, a lei ainda é válida, né? Mas você ganha força para vencer. O pecado ele existe. Só que você tem força para vencer o pecado, porque você não está escravo do pecado, mas debaixo da graça, e a graça te dá poder para você vencer o pecado.
Então a graça não é simplesmente, agora não preciso, eu posso pecar que a graça cobre. Isso é errado. O pecado ele existe, precisa se arrepender do pecado, nós precisamos se arrepender do pecado, mas precisamos permanecer nessa graça, porque a graça é que tem poder. É o Espírito Santo que transforma. Esse é o Evangelho. Permaneça nesse Evangelho. Amém? A graça é o anúncio de Deus, é um favor que não merecíamos, por isso é de graça. Muitos dizem que devemos fazer boas obras para sermos salvos, cumprir sacrifícios, promessas rituais, simpatias, mas na verdade só existe o Evangelho da graça. O que você precisa fazer é seguir Jesus, né? Essa é a salvação que te conhece, o único Deus é Jesus Cristo a quem enviaste. Jesus, Paulo fala que o que foi escrito na lei antiga é exemplo para que não caiamos mais. E a gente aprende muito com a antiga aliança, mas hoje nós estamos debaixo da nova aliança, pelo que Jesus fez. E tudo que foi feito é ensino, e nós lemos a antiga aliança com os olhos, já vendo Jesus nas entrelinhas. Né? Mas o pecado é pecado, precisa se arrepender, precisa mudar de vida, precisa se converter, receber Jesus e ter atitudes novas, né? Frutos do Espírito tem que ser manifestado da gente. Árvores boas dão bons frutos, e isso que mostra a salvação. Então, as obras não salvam, mas elas mostram que você já nasceu de novo. Então, todo mundo que é salvo tem boas obras. Se a pessoa não tem boas obras, não mudou nada, não tem nenhuma mudança dele quando ele converteu, então talvez ele não nasceu de novo. E isso que a gente deve sempre analisar, né? Se nós estamos frutificando, se nós estamos crescendo em Deus, praticando boas obras. Paulo falou, Gálatas 1,6, estou admirado de tão depressa estejais desertando, deixando daquele que vos chamou da graça para outro evangelho, o qual não é outro evangelho, senão que alguns vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, pregasse outro evangelho que vá além do que pregamos, seja anátema. Paulo ele foi ministro em cadeias para pregar a graça de Deus. Né? Os judeus que se convertiam queriam ter Jesus ainda continuar na lei antiga. Mas Paulo pregava que precisa, a lei antiga serve para você seguir e exemplos, né? Mas hoje você está na graça, está em Cristo. Jesus é corpo de Cristo, é a igreja. Portanto, assim como recebestes a Cristo, Colossenses 2,6, andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinados, abundando em ação de graças. Hebreus 13,8, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Não vos deixando levar por doutrinas várias, estranhas, porque bom é estar o coração fortificado na graça, e não com alimentos que não trouxeram proveito a alguns aos que com eles se preocupam. Aqui fala dos alimentos, das festas do Ano Novo, são símbolos, mas na verdade hoje o corpo é Cristo que Paulo fala, né? É a igreja, está se referindo à igreja, a nova vida, mudança de vida, né? Atos 20:24. Mas nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que complete a minha carreira, o ministério que recebi do Senhor para dar testemunho do Evangelho, da graça de Deus. Olha só, Paulo tinha uma missão, levar esse Evangelho. Aquele que era perseguidor, que prendia os cristãos, dava aval quando matavam, hoje prega o Evangelho, hoje morre pelo Evangelho, hoje é apedrejado pelo Evangelho. Né? No final da vida ele foi martirizado, decapitado pelo Evangelho, mas ele ficou até o final da vida ainda. Deus o guardou, ele ficou na casa dele que ele alugou pregando o Evangelho, ensinando as pessoas. Né? E quando estava preso, ele se alegrava, porque mesmo preso o Evangelho crescia. Timóteo 1,3, ó. Paulo falou para Timóteo, como te roguei que quando partia para a Macedônia, que ficasse em Éfeso, para divertir alguns a que não ensinem doutrinas diversas, nem se preocupe com fábulas, genealogias intermináveis, pois produzem antes discussões que edificação para Deus, que se funda na fé. Mas o fim dessa administração é o amor que procede de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Paulo ele quer que a nossa fé seja correta no Senhor Jesus, não uma fé cheia de religiosidade, né, mas uma fé verdadeira. O Pai procura verdadeiros adoradores. Né?
E aqui para encerrar, 1 Timóteo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos tempos posteriores alguns apostatarão da fé, no tempo final, né? Dando ouvido aos espíritos enganadores, doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentira e têm a própria consciência cauterizada, proibindo o casamento, ordenando a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos que são fiéis e conhecem bem a verdade. Pois todas as coisas são criadas por Deus, nada deve ser rejeitado se é recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus, pela ação são santificados. Então, é isso aí. Essa palavra falou sobre o Evangelho, permanecer o Evangelho da graça, confiando na salvação em Cristo, reconhecendo que dependemos dele por todas as coisas, mesmo que fazemos e conseguimos fazer muitas coisas, tudo que nós fazemos e recebemos foi de Deus que veio, né? Tanto a graça como a fé também é dom de Deus. Então, se a gente se arrependeu, creu, está firme hoje, é porque a graça nos mantém firme e o poder do Evangelho está operando em nós. E é assim que nós vamos ser guardados, que ele começou a boa obra em vós, a de completar. Deus é o autor e consumador da fé. Ele vai completar essa obra na sua vida. Ele iniciou e ele vai consumar até o dia de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe. Tá? Se inscreve no canal, compartilha, vê nossos vídeos. Deus abençoe em nome de Jesus. Valeu!